Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como, por exemplo, usado máscara, evitado aglomerações e passado álcool em gel nas mãos? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las? Realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, eu vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos mais curtinhos na lateral e arrepiados para cima. Eu uso um cavanhaque, estou usando óculos e camisa preta. Estou sentado em uma cadeira gamer, no meu fundo uma televisão compondo o cenário e do meu lado um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Hoje falaremos sobre um conto de Câmara Cascudo. Mas para começo de conversa, você conhece as características do gênero textual conto e já ouviu falar sobre Câmara Cascudo? O conto é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público. E por ser curto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço na vida das pessoas frente a um contexto onde temos pouco tempo para dar conta de muitas responsabilidades. Em sua estrutura, o conto tem uma narrativa curta envolvendo apenas um conflito e o momento de maior tensão é chamado de clímax. No conto aparecem os personagens que sofrem e executam ações. Aparece também o narrador, que é aquele que conta a história. Temos o tempo e o espaço, que é a época, e o cenário, o enredo, que é a sequência de ações, e por fim, o conflito, que é a situação-problema. Já Luiz da Câmara Cascudo, nascido em 1898, falecido em 1986, foi um dos mais importantes folcloristas brasileiros, deixando mais de 130 livros sobre história, folclore e cultura popular. Ele foi tão importante que foi homenageado em 1991 na cédula de 50 cruzeiros, onde de um lado aparecia o seu rosto e do outro lado a cena do Bumba Meu Boi, um folguedo e lenda brasileira. Sabendo disso, vamos conhecer na aula de hoje um conto popular de Cascudo? Se liga aí! Conto A Rainha e as Irmãs, de Câmara Cascudo. Era uma vez 3 moças muito bonitas e trabalhadoras, órfãs de pai e mãe, e que moravam juntas, vivendo de costurar. Numa noite estavam trabalhando muito entretidas e, para passar o tempo, conversavam sobre casamentos. Vai a mais velha e diz assim: se eu casasse com o rei, fazia para ele uma camisa que cabia na palma da mão e, vestindo, o cobria todo. A do meio respondeu: pois se eu casasse com o rei, tecia e bordava uma camisa que cabia dentro de um ovo de pomba e, aberta, forrava uma cama. A terceira disse: eu tenho outra opinião. Se casasse com o rei, teria 3 filhos, 2 meninos e uma menina, todos com uma estrela de ouro no meio da testa. Aconteceu que o rei estava passando justamente diante da casa e parou para ouvir toda a conversa das 3 moças. No outro dia, mandou buscá-las e, agradando-se muito da mais nova, casou-se com ela e convidou as cunhadas para ficar no palácio como princesas. O rei e a rainha viviam muito bem, mas as 2 irmãs ficaram contrariadas com a sorte da mocinha casando com o rei e sendo rainha. Tiveram inveja e começaram a imaginar um jeito de perder a irmã e, uma delas, casar com o rei. Houve então umas guerras e o rei teve de ir, deixando a rainha esperando criança. As 2 cunhadas disseram que ele podia ir sossegado. No tempo, a rainha teve seu bebê, que era um menino bonito como o dia e com uma estrela de ouro na testa.
As cunhadas do rei trocaram o menino por um sapo e escreveram ao rei contando a mentira. Encarregaram uma criada que levasse a criança e a atirasse no mar. Foi a criada e, não tendo coragem, abandonou o menino junto de uma árvore perto da casa de um caçador. Esse, logo depois, passou e, vendo aquela trouxa chorando, abaixou-se e viu que era uma criança. Levou-a para sua casa e, como não tinha filhos, ficou criando-o enjeitado. Quando o rei voltou, ficou muito triste, mas perdoou a rainha. As guerras continuavam e ele foi guerrear, deixando a mulher novamente grávida. As duas irmãs malvadas tornaram a fazer a mesma perversidade, mudando o outro menino com a estrela de ouro na testa por um sapo horroroso e mandando avisar ao rei que a rainha tivera um bicho ao invés de um filho. A mesma criada foi sacudir o menino no mar, mas novamente deixou-o enjeitado debaixo de uma árvore. O mesmo caçador encontrou e levou para casa o pobrezinho. Quando o rei veio de novo, custou a perdoar a rainha, mas se conformou. Pela terceira vez, foi ele guerrear e as cunhadas fizeram a mesma maldade. Dessa vez, veio uma menina, linda como os amores, e as duas irmãs disseram que a irmã tivera um sapo, mandando essa notícia ao rei. A menina foi abandonada e o caçador, que já criava os dois meninos, ficou criando os 3 filhos do rei. O rei, quando acabou as guerras, não desculpou a mulher, mandou prendê-la e botar para fora do reinado. Como gostava muito dela, prometeu só vestir-se de branco e nunca mais dar uma festa. As duas cunhadas faziam de tudo para agradá-lo, para que uma delas viesse a se casar com ele. O caçador criou os 3 enjeitados com todo o mimo. Já estavam crescidinhos. A menina ajudava em casa e os dois iam com o caçador para as matas. Numa dessas caçadas, longe de casa, viram eles uma estrada estreitinha que subia para um monte muito alto. Perguntaram para onde ia aquele caminho. Vai para a fonte da água da vida, respondeu o caçador. Ainda não voltou uma só pessoa daqueles que foram buscar essa água. Pois eu vou, disse o mais velhinho. Disse para o irmão que, se no fim de 7 dias não voltasse nem desse sinal de vida, fosse procurá-lo. E tocou-se para o monte. Andou, andou, andou. Quando ia chegando no topo do monte, atravessou um pomar com frutas tão bonitas que encantavam. Havia um rio de água muito fresca. O rapazinho estava com fome e com sede. Tirou uma fruta, comeu-a e bebeu a água, e imediatamente tornou-se uma estátua de pedra. 7 dias depois, o irmão, não tendo a notícia, foi procurá-lo, e aconteceu a mesma coisa. Ficou virado numa estátua de pedra. A irmãzinha, não vendo os 2 manos voltarem, disse ao caçador que ia também em busca dos perdidos. O caçador só faltou chorar de desespero, mas a menina teimou e foi. Quando chegou ao pomar, estava morta de fome e de sede, mas sentou-se no chão e comeu o pão seco que levava e bebeu a água de uma vasilha. Acabou, rezou e andou para cima. Encontrou um palácio que era uma Babilônia de grande, sem viva alma. Logo na entrada estava um poço com uma água fervendo. Era a água da vida. A menina encheu a vasilha e tocou para trás. Quando ia saindo do pomar, viu 2 estátuas nos lados da estrada e muitas outras espalhadas. A menina parou e reparou que as estátuas eram, na verdade, seus 2 irmãos. Não sabia o que fazer, quando lembrou-se que levava a água da vida na vasilha. Tirou-a da cintura, destapou e deixou cair umas gotas em cima das 2 estátuas. Assim que a água bateu em cima da pedra, essa estremeceu e os 2 moços voltaram a ser gente, abraçando a irmã. O caçador fez muita festa quando os viu voltar em paz e a salvos. Como todos os 3 tinham estrelas de ouro na testa, o caçador fizera 3 gorrinhos que eles usavam na cabeça, escondendo o brilho. Estavam os 3 tomando café na ceia quando uma velha parou e pediu esmola.
foram buscá-la para comer, sentando-a à mesa. A velha ia comendo calada, sem tirar os olhos dos três, e de repente perguntou ao caçador se eram seus filhos. O caçador contou a história. A velha empurrou o prato e começou a chorar como uma condenada. Esses meninos são filhos do rei, e quando nasceram eu fui matá-los, jogando-os no mar. Como não tive coragem, deixei um de cada vez debaixo do pé de pau onde o senhor caçador os achou. Por minha culpa, a santa mãe deles foi botada para fora do reinado e vive num convento de freiras como empregada, lavando o chão e comendo de esmola. Eu perdi tudo quanto me deram por esse serviço e estou arrependida dos meus erros. Quero consertá-los. Os dois meninos e a menina perdoaram logo e foram, sem perder tempo, ao convento das freiras, onde encontraram sua mãe, que os abraçou chorando, e veio com eles para a casa do caçador. O rei não casara e só vestia branco, andando triste e suspirando. De tanto chorar com a dureza de sua sorte, cegou e não houve remédio de médico que desse melhor ao rei. Deu aviso que quem soubesse de um bom remédio para a cegueira fosse ao palácio, que seria recompensado. E os três perceberam a oportunidade do destino. Vestiram-se decentes e foram levando a água da vida. Chegaram e pediram para ver o rei. Quando entraram no salão e as duas tias foram vendo, reconheceram logo e ficaram da cor do cal das paredes. A menina pediu licença e molhou os olhos do rei com a água. Logo recobrou a luz dos olhos e ficou sem ter onde botar os seus salvadores. Foi logo dizendo: peçam o que quiserem. Os três tiraram os gorrinhos da testa, aparecendo as estrelas de ouro, se ajoelharam e disseram: queremos só que o Senhor nos bote sua bênção, porque é o nosso pai. O rei avançou para eles como um doido, abraçando e chorando. As duas tias pularam por uma janela do palácio e se espatifaram nos lajeados da rua. Os meninos e a menina contaram tudo. O rei mandou logo buscar o caçador e a velha, dando muito dinheiro aos dois, e foi com os filhos e toda a corte onde estava a mulher, pedindo perdão pelo mal que lhe fizeram enganado. A mulher perdoou tudo e ficou sendo outra vez rainha. O rei deu festas tão bonitas que as festas de hoje são feias comparadas àquelas. E todos foram muito felizes. Gostou de conhecer um pouco mais sobre esse escritor e também de conhecer sobre um dos seus contos? Espero que sim! A Rainha e as Irmãs é um conto de encantamento. Nesse tipo de conto, observamos a presença de elementos mágicos e fantasiosos, como por exemplo a presença de bruxas, animais falantes com características humanas, fadas e afins. E olha que curioso, a Rainha e as Irmãs possuem outras versões. Essa, apresentada por Cascudo, é do Rio Grande do Norte. Contudo, versões desse conto são encontradas na Alemanha, Rússia, Itália, França e Portugal. E qual é a lição de moral que o conto A Rainha e as Irmãs pode nos transmitir? Que a mentira pode destruir vidas e relacionamentos. As irmãs da rainha, movidas pela inveja, engendraram mentiras para tentar se favorecer, mas acabaram separando uma família e deixando um rastro de destruição sentimental pelo caminho. Precisamos ter responsabilidade afetiva com as pessoas, evitando inverdades e tendo traquejo social, além de inteligência emocional e sabedoria para falar a verdade, mesmo quando essa for incômoda, e escolhendo as melhores palavras e o melhor momento. Muito bacana aprender mais sobre o gênero textual conto e esse incrível contista que se preocupava em esmiuçar a cultura brasileira. Bem, vamos chegando então ao final da nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo.
Te aguardo nas próximas aulas. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no seu aplicativo Rio Educa em Casa. Fui!